que o estudo dos sinais, na realidade, eu estou perguntando quais os valores de x, por isso que eu faço apenas o eixo x, não é necessário fazer todo o gráfico, não é necessário fazer o eixo y, mas se quiser fazer não tem problema. Então, eu estou perguntando quais são os valores de x que faz com que y seja positivo. Então, essa primeira função, f de x é igual a 2x menos 5, eu sei que é uma equação, é uma função crescente, porque o meu a é positivo, é 2. Então, eu fiz o eixo x, já coloquei a reta crescente. Como ela é crescente, lado direito é positivo, olha aqui, ó, está indo para o positivo. E o lado esquerdo negativo, porque ela está abaixo do eixo x, negativo. Este ponto é um dos pontos principais para você fazer o estudo dos sinais. Aliás, é o ponto principal, que é o zero da função. Como que eu calculo esse zero da função? Olha o nome, zero da função. Se eu estou falando zero da função, significa que aonde eu tenho o y, eu coloco zero. Zero é igual a 2x menos 5. O 5 está negativo, passei positivo, e o 2 passei dividindo. Então, eu acabo de achar que exatamente esse ponto, eu tenho 5 sobre 2. Gente, nesse ponto, o y é zero. E o x é 5 sobre 2. Daqui para cima, o y é... Desculpa. X é maior do que 5 sobre 2. Daqui para baixo, x é menor do que 5 sobre 2. Tá aqui o estudo da função. Ó, do ponto para cima, x é maior. Do ponto para baixo, x é menor. Ou, se você quiser escrever dessa forma assim, também é legal. Y igual a 0, x é igual a 5 sobre 2, que é exatamente no ponto. Y maior do que 0, ó, y maior do que 0 é daqui para cima. Eu tenho que x é maior do que 5 sobre 2. E y menor do que 0, nós temos que x é menor do que 5 sobre 2. Olha que interessante, quando a função é crescente, ou seja, a positivo, y igual ao x sempre vai ser igual. Y maior, x é maior. Y é menor, x é menor. Agora, olha que legal, quando você tem uma função decrescente. Olha um segundo exemplo. F de x é igual a menos 7x mais 3. Perceba, eu tenho uma função decrescente. Se eu tenho uma função decrescente, de cara eu já faço o eixo x. Não é necessário fazer o gráfico inteiro. Se quiser, não tem problema. O importante é o eixo x. Como eu sei que ela é decrescente, porque o meu a está negativo, eu já sei que a minha reta vai ser decrescente. E este ponto que ela corta o eixo x é exatamente o zero da função. Como que eu calculo o zero da função? O zero da função, a gente dá zero para y, o 7x que está negativo passa para o outro lado positivo, igual a 3. O 7 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3 sobre 7. Entenda aqui, pessoal, nesse ponto, exatamente neste ponto, onde y é zero, porque eu acabei de dar zero para y, o x é igual a 3 sétimos. Legal. Agora, o canetão tá meio ruim. Nessa questão aqui, perceba que a minha função, ela é positiva agora no lado esquerdo. Ó, porque o meu y está acima do eixo x, inclinando para o lado esquerdo, porque ela é decrescente. Já para o lado direito, minha função vai ser negativa. Olha como eu poderia escrever. Daqui para cima, nesse lado aqui, o x vai ser maior. Aqui, x vai ser menor. Ou seja, eu escreveria desta forma aqui, ó. Olha só. X igual a 0. Aliás, y igual a 0. Ou seja, y igual a 0, x é igual a 3 sétimos. Ó, y igual a 0, x é 3 sétimos.
y maior do que zero. Opa, aonde que y é maior do que zero? Y vai ser maior do que zero quando x for menor. Aqui o x vai ser menor, x menor. Então aqui eu poderia escrever aqui em cima, ó, x menor do que 3/7. Perceba a diferença. Aqui em cima, x é maior. Aqui, x é menor do que 3/7. Eu poderia escrever x menor do que 3/7. E quando que o y vai ser negativo? Y menor do que zero vai ser daqui para baixo. Aqui para baixo, perceba que o meu negativo está indo para a direita. O x vai crescer. Gente, x está crescendo para a direita. Só que o y está diminuindo. Perceba, o y está ficando negativo. Então, eu escreveria que x é maior do que 3/7. Olha só. X, y igual a zero, x é igual a 3/7. Quando y vai crescendo, o meu x vai diminuindo. Ele está indo para a esquerda. Este positivo é para y. Ele tá, mas o x está diminuindo. X menor do que 3/7. Quando o y vai decrescendo, o meu x vai ficando positivo, vai aumentando. Então, x maior do que 3/7. Poderíamos escrever x menor do que 3/7 e quando o y vai diminuindo, x é maior do que 3/7. E por último, uma função do segundo grau, mesma coisa. Olha, bem simples aqui, ó. F de x, meu canetão acabou, peguei outro. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. A mesma coisa, pessoal. Não preciso fazer o gráfico inteiro. Eu vou colocar apenas o eixo do x. Sei que essa equação aqui, eu preciso antes ver quantas raízes ela tem. Ou seja, de novo, o zero da função. O zero da função é dois números multiplicando, termo C. Dois números somando, termo B com sinal invertido. Gente, 4 e 1. Legal. Quem que vai ser o negativo da minha história? Vai ser o 1, porque a minha soma é positiva. Então, a gente vem aqui no eixo X e vamos colocar o menos 1 e o 4. Sabemos que é uma função crescente, porque o A é positivo. Então, já sei que a parábola é virada para cima. Se a parábola é virada para cima, gente, você tem que entender assim, ó. Sempre que tiver para cima do eixo X, é positivo. Para baixo do eixo X, é negativo. Então, olha só, o meu negativo é exatamente nesse meio, ó. Entre menos 1 e 4, eu tenho negativo. Maior do que 4, porque você sabe que a parábola vai se abrindo. Ela é positiva. Maior do que 4 é positiva. E olha que interessante, e menor do que menos 1, a função também vai ser positiva. Como que eu vou escrever isso aqui? Olha só, pessoal, vou escrever y igual a zero. Nesse caso, a função do primeiro grau, eu tenho uma solução. Nesse caso, eu tenho duas soluções. Y igual a zero, x é igual a menos 1 ou x igual a 4. Y maior do que zero. Eu vou ter dois momentos que o y é maior do que zero. Este momento para a direita e esse momento para a esquerda. Então, y maior do que zero, x é maior do que 4 ou x menor do que menos 1. Ó, nesse intervalo maior do que 4 e menor do que menos 1, a função vai ser positiva. E y menor do que zero, ou seja, onde que é a parte negativa? A gente já viu que a parte negativa é exatamente essa que está abaixo do eixo X, que está entre menos 1 e 4. Escrevemos menos 1, menor do que X, menor do que 4. Gente, isso é fazer o estudo dos sinais de uma função. Bom estudo para você, estude bastante, qualquer coisa, estou às ordens. Não deixe de estudar. Não esqueça que, mesmo longe, estamos sempre perto.